Fiz a remodelação dos sonhos num apartamento que não era meu. Em troca da minha generosidade, o proprietário decidiu expulsar-me. Eu sei o que estão a pensar, mas sou construtor. A minha vida é construir coisas. E pela primeira vez em mais de 10 anos, tive de alugar uma casa. Encontrei um condomínio perfeito no centro da cidade. As vistas eram incríveis, o espaço era ótimo. O único problema? A cozinha e as casas de banho pareciam ter saído diretamente do ano 2005. O proprietário, o Sr. Arthur, era um homem mais velho. Ele não percebia nada de tecnologia. O seu plano era simples: manter o apartamento por 10 anos até a reforma. Pareceu-me um homem de palavra. Eu disse-lhe: deixe-me tratar da manutenção, não o incomodo para nada. Ele adorou a ideia. No dia da mudança, ele apertou minha mão com força. Cuida bem disto, disse ele. Prometo que podes ficar o tempo que quiseres. E depois, desapareceu. 2 meses depois, surgiu uma oportunidade incrível. Um dos meus fornecedores tinha uma cozinha de exposição para vender. Uma cozinha de US$ 100.000. Armários de luxo, eletrodomésticos de topo, bancadas de mármore. Ele queria apenas US$ 10.000 por tudo. Eu fiz as contas. A minha renda já estava abaixo do valor de mercado. Com esta cozinha, eu estaria a poupar uma fortuna a longo prazo. Parecia um negócio inteligente. Enviei um e-mail ao Sr. Arthur. Perguntei se podia fazer uma remodelação completa. A condição era clara: comprometo-me a devolver tudo ao estado original quando sair. A resposta dele veio rápido. Sem problema. Faz o que quiseres. Gostamos de te ter como inquilino. Em menos de 2 semanas, eu transformei aquele apartamento. A cozinha feia desapareceu. O chão de madeira clara substituiu o antigo soalho vermelho. Era uma casa de luxo. A minha casa. Durante 3 anos vivi num paraíso que construí com as minhas próprias mãos. Nunca mais vi ou ouvi falar do senhor Arthur, exceto para confirmar o pagamento da renda. Até que um dia bateram à porta. Não era ele. Era a mulher dele, a dona Lourdes. Uma onda de perfume floral invadiu a minha casa. Ela entrou de saltos altos, a olhar para tudo. Os seus olhos arregalaram-se. Meu Deus, isto está tão lindo! Exclamou ela, girando sobre si mesma na sala de estar. Ela caminhou até a cozinha. Passou os dedos pelas bancadas de mármore. Isto é um frigorífico sub-zero? Perguntou abrindo a porta. A minha porta. Ela abriu e fechou a torneira da cozinha umas 6 vezes. O som da água a correr parecia o som de uma caixa registradora. A minha mulher chegou a casa horas depois e disse: este cheiro cheira-me a problemas. Ela tinha razão. 3 semanas depois recebi um telefonema. Era um agente imobiliário. Ele queria marcar uma visita com um fotógrafo. O senhor Arthur e a dona Lourdes iam vender o apartamento. O meu anúncio online dizia: luxuosamente remodelado com acabamentos de primeira qualidade. A minha mulher estava furiosa. Eu sentia-me o maior idiota do mundo por ter acreditado num aperto de mão. O senhor Arthur deixou de atender as minhas chamadas. Perdi algum dinheiro, sim. Mas o pior foi a traição. O desrespeito. Eles achavam que podiam simplesmente vender a minha obra, o meu investimento, e lucrar com isso. Mas eles esqueceram-se de uma coisa. Esqueceram-se daquela pequena frase no nosso e-mail. A promessa que eu fiz. A promessa que agora me dava todo o poder. Tudo o que tenho, construí com as minhas próprias mãos. Pelo menos nos primeiros anos. A minha carreira começou na universidade, a trabalhar como pintor e carpinteiro para pagar as contas, aprendendo o ofício de baixo para cima. Eu não herdei nada. Aprendi a criar valor do zero. O meu primeiro grande projeto, e a minha primeira casa, foi um armazém abandonado nos arredores da cidade. Era um monstro de tijolo e pó, com janelas partidas e um telhado que deixava entrar a chuva. Todos viam uma ruína, mas eu via potencial. Durante 2 anos, dediquei todos os meus fins de semana e noites a esse lugar. Transformei-o, viga por viga, num prédio de 4 apartamentos acolhedores. Foi a minha obra-prima. Vivi num desses apartamentos durante 10 anos, orgulhoso por ter construído o meu próprio castelo a partir do nada. Pouco antes da pandemia, o mercado imobiliário estava em brasa
e eu recebi uma oferta irrecusável. Vendi o prédio. Foi uma decisão de negócio inteligente, um passo lógico para o próximo nível. Mas eu não fazia ideia de que estava a vender não só um ativo, mas a minha própria fortaleza. De repente, com o dinheiro no banco, eu, o senhorio, o construtor, estava do outro lado da barricada. Pela primeira vez na vida, precisei de arrendar uma casa. E descobri que o mercado para os inquilinos era um verdadeiro inferno. Apartamentos caríssimos a cair de podres, senhorios que mal sabiam o que era uma demão de tinta, contratos cheios de armadilhas. Eu, que sempre tratei os meus inquilinos com o máximo respeito, sentia-me insultado a cada visita. O meu orgulho de construtor não me permitia aceitar viver num lugar mal cuidado e superfaturado. A minha frustração crescia a cada dia que passava. Foram meses a fio a procurar. Meses a sentir que não pertencia a lado nenhum. Conhecem aquela sensação de desespero silencioso? Quando parece que o mundo inteiro encontrou o seu lugar, menos vocês. Eu estava exausto, quase a desistir e a aceitar qualquer coisa. E foi então, no fundo do poço da minha pesquisa, que o vi. Um anúncio sem uma única fotografia. A descrição era vaga. Apartamento T2 renovado, zona tranquila. E o preço era suspeitosamente baixo. Para qualquer pessoa sã, aquilo era um mar de bandeiras vermelhas. Um sinal para fugir. Mas eu não estava a pensar com clareza. Eu era um construtor que via um desafio onde outros viam perigo. E pior, via uma oportunidade que mais ninguém via. Ou pelo menos era nisso que eu queria acreditar. Claro, aqui está o monólogo para o segundo bloco da história. Eu encontrei o apartamento num site de classificados, num anúncio sem uma única fotografia. A sério, nenhuma. Isso deveria ter sido o primeiro sinal de alerta, mas eu ignorei-o completamente. A descrição era curta e direta. T2 com vista para o rio, prédio antigo, ótimo preço. Liguei mais por curiosidade do que por esperança, e atendeu-me um senhor com uma voz simpática e um pouco cansada. Marcamos uma visita para o dia seguinte. Quando o proprietário, o senhor Arthur, me abriu a porta, percebi logo por que não havia fotos. Ele era um homem na casa dos seus 60 anos, sem smartphone e com um total desconhecimento do mundo digital. Mas o apartamento, uau! As janelas enormes davam para uma vista de cortar a respiração, com o sol a bater na água. A localização era simplesmente perfeita, a poucos minutos de tudo o que eu precisava. Senti logo aquela faísca, aquele clique que diz, é aqui. Mas depois, olhei para dentro. A cozinha parecia ter saído de uma cápsula do tempo, com os armários gastos e o fogão a pedir reforma. A casa de banho tinha azulejos dos anos 2000 que gritavam por socorro. E o chão, oh, o chão era de uma madeira de cerejeira vermelha tão berrante que quase feria os olhos. Era um potencial incrível, mas escondido debaixo de camadas de mau gosto e desgaste. Enquanto eu analisava o desastre, o senhor Arthur começou a falar. Ele contou-me que o apartamento tinha sido dos pais dele e que ele não queria vendê-lo, mas precisava de alguém que cuidasse bem do lugar. Alguém que ficasse por muito tempo, porque ele detestava o processo de procurar novos inquilinos. Ele não queria chatices, só queria alguém de confiança. Chorwan. Foi então que ele olhou para mim, com uma sinceridade genuína, e disse a frase que mudou tudo. Olha, miúdo, ele disse, eu vejo que gostaste da vista. Se me prometeres que vais tratar bem disto, como se fosse teu, eu prometo que podes viver aqui o tempo que quiseres. Eu perguntei o que ele queria dizer com o tempo que quiseres. Pelo menos até eu me reformar, daqui a uns 10 anos, respondeu ele. Um acordo de cavalheiros. Sabes aquela sensação de que, finalmente, depois de tanto procurar, encontraste o teu lugar? Aquele suspiro de alívio que te diz que agora tudo vai ficar bem. Naquele momento, eu senti exatamente isso. Um acordo de cavalheiros. 10 anos de estabilidade. Apertei-lhe a mão com firmeza, sentindo um peso a sair dos meus ombros. O chão vermelho? A cozinha decrépita?
Eram apenas detalhes, pormenores que eu poderia resolver com o tempo. Eu tinha uma década inteira para transformar aquele lugar no meu refúgio pessoal. Eu estava radiante, convencido de que tinha acabado de fazer o negócio do século. Tinha um lar, segurança e um plano para os próximos 10 anos. Sentia-me o rei do mundo, invencível no meu novo castelo com vista para o rio. Mal sabia eu que, do outro lado do mundo, um vírus se preparava para mudar todas as regras do jogo e me fazer uma proposta que eu simplesmente não poderia recusar. Estávamos em pleno lockdown da Covid. O mundo inteiro. Tinha parado e, honestamente, eu estava a enlouquecer fechado em casa, a olhar para as paredes da minha horrível cozinha. E foi precisamente nesse momento que o meu telefone tocou. Era o Marco, um amigo meu que trabalha como empreiteiro. Ele foi direto ao assunto. Tenho uma proposta que não podes recusar. Ele contou-me que um projeto de um showroom de luxo tinha sido cancelado à última da hora. O cliente simplesmente desistiu. E agora havia uma cozinha completa, novinha em folha, desmontada num armazém. Estávamos a falar de armários italianos Snaidero, um conjunto completo de eletrodomésticos Sub-Zero e Wolf, e bancadas de mármore maciço. O valor de retalho de tudo aquilo? Mais de US$ 100.000. A proposta do Marco? Ele precisava de libertar o espaço e de dinheiro rápido. Dava-me. Tudo por US$ 10.000 em dinheiro. O meu coração começou a bater mais depressa. Era a oportunidade de uma vida. Apanhar uma pechincha daquelas durante uma pandemia parecia um sinal do universo. Só havia um pequeno problema. Eu vivia num apartamento arrendado. Não podia simplesmente arrancar a cozinha velha e instalar uma nova sem a permissão do senhorio. Decidi arriscar. Escrevi um e-mail ao meu senhorio, o senhor Almeida, explicando que queria fazer uma pequena melhoria na cozinha, a minhas expensas. E no final, como quem não quer a coisa, adicionei a frase que me pareceu a chave para tudo. Comprometo-me a devolver o apartamento no seu estado original quando sair. A resposta dele chegou no dia seguinte, curta e simpática. Sem problemas. Faz o que quiseres. Gostamos que sejas nosso inquilino. Eu nem queria acreditar na minha sorte. Tinha o acordo da minha vida nas mãos e a luz verde para avançar. Sabe aquela sensação quando tudo se alinha na perfeição? Quando parece que o universo está mesmo a conspirar a seu favor? Era exatamente assim que eu me sentia. No dia seguinte, levantei os US$ 10.000 e entreguei-os ao Marco. Poucas horas depois, um caminhão parou à porta do meu prédio. De repente, a minha pequena sala de estar transformou-se num armazém de luxo. Havia caixas com o logótipo da Snaidero por todo o lado, as pesadas placas de mármore estavam encostadas à parede, e os eletrodomésticos brilhantes da Sub-Zero e Wolf, ainda nas suas embalagens, pareciam peças de arte moderna. O contraste com o meu apartamento modesto era quase cômico. Shalom. Com um acordo na mão e a cozinha dos sonhos na minha sala, comecei o trabalho. Contratei uma pequena equipa e, em poucas semanas, a transformação estava completa. Era um verdadeiro espetáculo. Eu sentia-me a pessoa mais inteligente do mundo, celebrando o que achava ser o negócio da minha vida. Eu estava nas nuvens, convencido de que tinha feito o investimento mais astuto de sempre. Mal sabia eu que, com cada armário que instalava e cada parafuso que apertava, não estava a construir a cozinha dos meus sonhos, mas sim a preparar o palco para o maior pesadelo da minha vida. Começa o monólogo, tom intrigado e um pouco presunçoso. Por que investir milhares de dólares e semanas de trabalho na reforma de um apartamento que não é seu? Parece loucura, certo? Mas na minha cabeça, eu estava convencido de que era um lance de mestre financeiro, a jogada mais inteligente da minha vida. Deixem-me explicar a lógica. Eu encontrei este apartamento com um aluguel incrivelmente baixo, algo entre 500 e US$ 1.000 abaixo do valor de mercado. O proprietário, o senhor Almeida, era um construtor ocupado que só queria um inquilino tranquilo e um fluxo de caixa constante. Para ele, dinheiro vivo na mão era uma ferramenta para novos projetos, muito mais valiosa do que um aluguel um pouco mais alto. Meu cálculo era simples e, eu achava, infalível.
O valor do meu aluguel mensal era menor do que apenas os juros de uma hipoteca para este mesmo apartamento. Eu não precisava de um grande pagamento inicial, nem de me prender a uma dívida de 30 anos. Meu plano era morar ali por pelo menos 10 anos. Faça as contas. A economia seria gigantesca. Então decidi investir. Em menos de 2 semanas e por apenas US$ 12.000, transformei aquele espaço. Arranquei o piso antigo, instalei um novo, montei uma cozinha moderna. Fiz tudo, mas fiz com um cuidado obsessivo. A cozinha e os pisos antigos foram desmontados peça por peça, cada parte etiquetada e cuidadosamente armazenada. Se um dia eu me mudasse, poderia deixar tudo como encontrei. Eu agi com a confiança de quem acredita ter previsto todos os cenários possíveis. Eu entrei nisto, ponderando cuidadosamente todos os riscos financeiros, todas as variáveis do mercado imobiliário. Mas ignorei um detalhe crucial: a esposa do proprietário. Sabe aquela sensação de quando se calcula tudo nos mínimos detalhes, mas se esquece do fator mais óbvio e humano de todos? Às vezes, a variável que não entra na planilha é a que destrói todo o plano. Quase 3 anos se passaram e tudo correu na mais perfeita ordem. O Sr. Almeida nunca me incomodou, nem sequer apareceu por lá. O meu investimento já tinha se pagado completamente com a economia no aluguel, e eu vivia no apartamento dos meus sonhos, sem o peso de uma hipoteca. Eu estava no topo do mundo, sentindo-me um verdadeiro gênio das finanças. Mas numa tarde chuvosa de terça-feira, uma batida inesperada na porta mudou absolutamente tudo. Bloco 5. O cheiro do desastre. Durante 3 anos, reinou o silêncio. Um acordo perfeito, sem problemas, sem visitas, apenas a tranquilidade de quem encontrou o seu lugar. Até que, numa tarde de primavera de 2023, bateram à porta. Era ser a senhora Helena, a esposa do nosso senhorio, o senhor Carlos. Ele tinha apanhado Covid e, pela primeira vez em todo este tempo, não podia vir buscar o cheque da renda pessoalmente. Ela veio em seu lugar. Uma senhora muito educada, sorridente, envolta numa nuvem de perfume floral tão forte que parecia preencher todo o espaço e anunciar a sua chegada. A minha esposa, Clara, abriu a porta com um sorriso, mas mal a senhora Helena pôs os pés dentro de casa, o sorriso dela congelou. Não era um sorriso de simpatia, mas de puro espanto. Os olhos dela percorreram a sala de estar, a cozinha aberta, as janelas enormes. "Meu Deus", disse ela com a voz embargada. "Que lindo que está isto!" Ela virou-se para nós com os olhos a brilhar. "Eu ouvi dizer que vocês fizeram umas obras, mas não imaginei que fosse assim." Foi como se uma desconhecida tivesse entrado num museu privado. Ela caminhou até a cozinha como se estivesse em transe, passando os dedos pelas bancadas de quartzo. Abriu e fechou a porta do frigorífico várias vezes, maravilhada. "Isto é um Sub-Zero?", perguntou ela, mais para si mesma do que para nós. Depois foi para o lava-loiça, ligando e desligando a torneira de design, sentindo o peso do metal, examinando o jato de água. Ela abria os armários, espreitava para dentro, tocava nas superfícies lisas. Cada detalhe do nosso trabalho, do nosso investimento, era agora um objeto de estudo para ela. Eu vi o olhar da Clara. Ela virou-se para mim e sussurrou, quase sem mover os lábios: "Estou a sentir o cheiro." Ela já está a ver cifrões à frente dos olhos. E o pior é que eu também sentia. O entusiasmo dela não era admiração, era cálculo. Sabe aquele momento em que a cordialidade de alguém se torna transparente e você vê a ganância pura por trás? Um arrepio percorre a espinha, porque a intuição grita que algo está terrivelmente errado. A senhora Helena finalmente pegou no cheque, sorriu novamente, mas o sorriso já não chegava aos olhos. O encanto tinha sido quebrado. O perfume floral dela ficou no ar muito depois de ela sair, mas agora não cheirava a flores. Cheirava a desastre iminente. Fechamos a porta e ficamos em silêncio por um longo minuto. Eu e a Clara, a olhar um para o outro, sem precisar de dizer nada. Ambos sabíamos que o nosso acordo perfeito tinha acabado de morrer ali mesmo, na nossa cozinha de sonho. As suspeitas confirmaram-se mais rápido do que podíamos imaginar.
3 semanas depois, o telefone tocou. Era uma agente imobiliária com uma voz alegre e profissional. E com aquela chamada, a contagem decrescente para a nossa expulsão tinha oficialmente começado. Quando vi o anúncio online, quase me engasguei com o café. Apartamento luxuosamente remodelado, dizia, com fotos da minha cozinha nova, dos meus pisos brilhantes. O meu sangue ferveu. Eles tinham me despejado para vender o apartamento por uma fortuna, usando a renovação que eu paguei do meu bolso. Eles só não sabiam que aquela renovação era, na verdade, um empréstimo com data de devolução. O proprietário, o senhor Rui, tinha sido muito claro no contrato. Qualquer melhoria era permitida, desde que no final o imóvel fosse devolvido no seu estado original. Ele pensou que estava a proteger-se, mas acabou por me dar a arma perfeita. A minha operação Regresso às Origens começou naquele exato momento. Eu tinha 3 dias. No primeiro dia, desmontei a cozinha dos sonhos, peça por peça. Cada armário moderno, cada bancada de pedra, tudo foi cuidadosamente embalado. No segundo dia, arrastei de volta os armários velhos que tinha guardado. As portas amareladas, a bancada manchada, o cheiro a mofo. Era como recriar um pesadelo. Depois, arranquei o soalho flutuante que rangia suavemente e preparei-me para o grande finale. Como presente de despedida, peguei no antigo linóleo barato, aquele com um padrão horrível dos anos 80, e colei-o diretamente no betão com a cola industrial mais forte que encontrei. Não era apenas devolver, era garantir que nunca mais o conseguiriam tirar sem destruir completamente o chão. Sabe aquela satisfação sombria, quase culpada, de fazer a coisa certa da maneira mais errada possível? Foi exatamente isso que senti enquanto pressionava aquele plástico feio contra o cimento. O meu telemóvel quase explodiu nos dias seguintes. Dezenas de chamadas do senhor Rui, da agência imobiliária e, aparentemente, do novo comprador em pânico. Ignorei todas. Em vez disso, enviei uma carta registrada para cada um deles. Dentro, uma cópia do contrato e da nossa troca de e-mails, com a minha caneta vermelha a sublinhar a frase "devolver ao estado original". A única resposta direta que recebi foi uma mensagem de voz furiosa do senhor Rui. "És um vingativo mesquinho. Tens sorte de não te processarem." Eu sorri. Ele sabia que não podia. Eles achavam que o pesadelo tinha acabado ali, com um apartamento feio e um negócio arruinado. Mal sabiam eles. A parte mais chocante desta história, a verdadeira vingança, ainda estava para vir. Mas isso também não é o fim. Porque, por lei, se os novos proprietários não se mudassem, eu teria direito a uma indemnização gigantesca. E agora, preparem-se para uma história completamente diferente, mas não menos fascinante, sobre vizinhos e ciúmes. Morar com meus 3 melhores amigos era um sonho que se tornou realidade depois da faculdade. O Léo, o Rafa e o Gus não eram apenas colegas de casa. Éramos uma família. Nossa casa era nosso pequeno paraíso, um lugar onde a harmonia reinava. Tínhamos até uma caixinha comum para comida e bebidas, e tudo funcionava na base da confiança e do respeito mútuo. Era uma utopia de amizade, onde eu era a única garota, e isso nunca foi um problema para ninguém. Tudo era perfeito. Até que o Léo começou a namorar a Sofia. No início, ficamos todos felizes por ele. Mas quando a Sofia veio conhecer a casa e a nossa dinâmica, a atmosfera mudou instantaneamente. Estávamos todos na sala, a conversar, quando ela me lançou um olhar curioso. A Sofia começou a perguntar com quem eu namorava, e ficou boquiaberta quando os rapazes disseram que eu morava ali. Tinha o meu próprio quarto e não dormia com nenhum deles. O sorriso dela congelou, e eu pude ver a desaprovação nos seus olhos. A partir daquele momento, a nossa utopia começou a desmoronar. A Sofia começou a soltar comentários passivo-agressivos sempre que estava por perto. De repente, eu estava constantemente a invadir o espaço deles, quando o Léo e ela estavam na sala de estar, mesmo que eu estivesse apenas a ir para a cozinha. Uma vez ela chegou ao ponto de reclamar do barulho da máquina de lavar, dizendo que a impedia de relaxar.
Eu estava a lavar as minhas próprias roupas, na nossa própria casa. Parecia que a minha simples presença a ofendia profundamente. Sabe aquele sentimento de se sentir um intruso no seu próprio lar? De repente, cada passo que você dá parece errado, como se estivesse a pisar em ovos na sua zona de conforto. Comecei a sentir-me desconfortável na minha própria casa, um lugar que antes era o meu refúgio. Eu tentava evitá-la, ficava mais tempo no meu quarto, mas não adiantava. Ela encontrava sempre uma nova razão para me criticar ou para lançar um olhar de reprovação. O Léo, cego de amor, não percebia a maldade subtil. Ele apenas via a sua namorada a tentar adaptar-se a uma situação incomum. Para ele, os comentários dela eram apenas pequenas observações, não os ataques calculados que eu sentia. Os outros rapazes, o Rafa e o Gus, começaram a notar a tensão, mas não queriam criar um conflito com o Léo. Eles viam o meu desconforto, mas esperavam que a situação se resolvesse sozinha. No entanto, a agressão passiva rapidamente se transformou em ataques abertos. E quando a Sofia tentou me incriminar por algo que eu não fiz, os meus amigos finalmente perceberam que tínhamos um problema sério e que era hora de agir. Foi então que eles elaboraram um plano engenhoso. Chega, era a hora do show. Eu e o Léo, meu amigo e filho do dono da casa, nos olhamos com aquele brilho nos olhos que só dois estudantes de teatro têm diante de um palco improvisado. E o nosso palco era o apartamento, e a nossa única espectadora, a Bia, estava com o ouvido colado na parede. O plano era genial na sua mesquinhez. Dar a ela exatamente o que ela queria ouvir. Chun. Com o máximo cuidado para não fazer barulho, arrastamos a minha cama um pouco, para que uma das pernas ficasse encostada na parede que nos separava. O espetáculo começou. Léo agarrou a perna da cama e começou a empurrá-la ritmicamente contra a parede, criando um rangido alto e comprometedor. A cama velha e barulhenta finalmente serviu para alguma coisa. Nós tivemos que morder os lábios com força para não explodir em gargalhadas. Eu complementava a sonoplastia com alguns suspiros e frases de efeito, tudo perfeitamente ensaiado. De repente, o celular do Léo vibra sem parar na mesa de centro. Era o Marcos, o namorado da Bia. Uma videochamada. Pânico? Não. Era o clímax do nosso primeiro ato. Em segundos, o caos se transformou em calma. Léo correu para o celular enquanto eu, num pulo, ligava a TV no mudo e jogava os controles do Nintendo 64 no colo dele. Mario Party. Era perfeito. Léo atendeu com a cara mais inocente do mundo. E aí, cara, tudo bem? Do outro lado, mesmo pelo áudio abafado, ouvíamos a voz furiosa do Marcos. Eu me posicionei atrás do Léo, super concentrada no jogo, como se minha vida dependesse de ganhar mais estrelas que ele. Marcos, obviamente incitado pela Bia, exigia saber o que estava acontecendo. E o Léo, com uma calma digna de um Oscar, virou a câmera para mim e disse: Cara, a gente só tá jogando videogame, mas ela tá me humilhando, roubando todas as minhas moedas. Eu, sem sair do personagem, gritei: Chora, seu perdedor! Essa estrela é minha! Sabe aquela sensação de quando um peso enorme finalmente sai das suas costas? Aquele alívio que te faz respirar fundo pela primeira vez em semanas. Foi exatamente isso que sentimos. Ouvimos o Marcos gritar com a Bia pelo telefone. Você é louca? Eu ouvi ela xingando ele por causa de um jogo. Eles não estavam fazendo nada. A discussão continuou por mais alguns minutos e então, um silêncio abençoado. Pouco depois, ouvimos a porta do apartamento dela bater com força e o som de malas sendo arrastadas pelo corredor. Vitória. Nós tínhamos conseguido. Avancemos alguns anos no tempo. Casamento do Léo. Eu era madrinha. A cerimônia foi linda. A festa estava incrível. Estávamos todos rindo, celebrando. E então, no meio da festa, vejo uma das garçonetes servindo os canapés. O rosto me era familiar. Cabelo diferente, uniforme impecável, mas os mesmos olhos amargurados. Era ela. A Bia. Quase me engasguei com o champanhe, mas o melhor ainda estava por vir. Chegou a hora dos discursos e o padrinho pegou o microfone. Ele começou a contar as histórias mais engraçadas sobre o Léo. E então,
ele chegou na famosa história da vizinha infernal. Ele contou com todos os detalhes cômicos, como nós dois nos livramos de uma vizinha insuportável com a ajuda de uma cama barulhenta e um jogo de Mario Party. Os convidados gargalhavam, aplaudiam, olhavam para nós com cumplicidade. E a Bia estava parada ali com uma bandeja na mão, forçando um sorriso profissional. Ela teve que ouvir cada palavra, cada risada, revivendo a sua própria humilhação enquanto servia os responsáveis por ela. Foi a vingança mais poética e cruel que eu já vi. Eu achei que a história terminava ali, com aquele sorriso forçado dela. Mas o nosso último encontro ainda estava para acontecer. E seria num lugar que eu jamais poderia imaginar. Claro, aqui está o monólogo final para o outro do vídeo, construído para ser dinâmico, emocional e criar uma forte antecipação. Uau! Que histórias, pessoal! A cada vez que eu me deparo com relatos como esses, eu fico aqui pensando: o que realmente une essas duas situações tão diferentes? De um lado, temos nosso herói, o construtor, um cara que, por uma grande ironia do destino, se viu construindo o sonho de uma vida na casa de outra pessoa. Ele investiu não só dinheiro, mas seu tempo, sua alma, seu talento, acreditando numa promessa, num acordo de cavalheiros. E o que recebeu em troca? Traição movida pela mais pura ganância. E a vingança dele? Não foi explosiva, não foi ilegal, foi cirúrgica. Foi uma obra de arte da obediência maliciosa. Ele cumpriu o contrato ao pé da letra, devolvendo não só a cozinha antiga e o piso feio, mas também devolvendo a ganância e a má-fé de volta para os donos, embrulhadas para presente. É uma justiça poética que dá um quentinho no coração, não dá? A imagem daquela cozinha de US$ 100.000 sendo desmontada para dar lugar ao lixo antigo é simplesmente impagável. E do outro lado, a genialidade teatral contra a Karen. Que plano! Isso só me mostra que às vezes a melhor arma não é a força bruta, mas a inteligência emocional e uma boa dose de criatividade. Eles poderiam ter brigado, discutido, criado um clima ainda pior. Mas não. Eles escolheram o palco. Transformaram uma situação tóxica num espetáculo cômico, com direito à trilha sonora de Mario Party e uma reviravolta digna de cinema anos depois, com a Karen servindo na festa e sendo obrigada a ouvir a história da sua própria derrota. É o universo sussurrando, o mundo dá voltas. Viram só? No fundo, as duas histórias não são apenas sobre vingança. São sobre inteligência. São sobre não aceitar a injustiça de cabeça baixa. São sobre usar as regras do jogo, as expectativas e até as fraquezas dos outros contra eles mesmos. Seja um contrato de aluguel ou a paranoia de uma namorada ciumenta, nossos heróis encontraram a brecha e a exploraram com uma precisão de mestre. Eles nos lembram que, mesmo quando nos sentimos encurralados, sempre existe uma saída criativa. Mas eu não consigo parar de pensar naquele detalhe que ficou no ar na primeira história. Aquela pequena cláusula legal. A lei que dizia que nosso herói, o construtor, teria direito a uma compensação financeira gigantesca se os novos proprietários, que o expulsaram, não se mudassem para o apartamento imediatamente. Vocês podem pensar que a história terminou ali, com os donos chocados diante de uma cozinha em ruínas. Mas e se eu disser a vocês que a demolição da cozinha foi apenas o começo? E se a verdadeira batalha, a mais suja e mais chocante, começou depois que o apartamento foi devolvido ao seu estado original? A vingança na cozinha foi o primeiro ato, mas o drama judicial que se seguiu foi algo de outro nível. O que os novos donos fizeram quando descobriram a lei? Eles tentaram lutar? E o nosso herói, ele conseguiu o dinheiro? A resposta para isso muda completamente o desfecho dessa saga. Fiquem ligados, porque essa história está muito, muito longe de terminar.